Boa noite, meu povo, tudo certo com vocês? E aí, pessoal, como é que estão passando o feriadão, o resto do feriadão, né? Espero que tenham se divertido, espero que tenham aproveitado bastante. Finalzinho de feriado, dia de finados, dia de saudade, mas também dia de aprendizado. Todo dia é dia de estudar e de aprender um pouquinho mais, para fazer escolhas boas na vida. Hoje a gente vai bater um papo com Carlos Amorim, ator, artista de rua, comediante, candidato a vereador pelo Partido Verde. E eu acho que vai ser interessante esse papo, para a gente conhecer um pouquinho do trabalho dele, conhecer um pouquinho das perspectivas que ele tem, caso ele ganhe o cargo, para que a gente aprenda um pouco sobre o que é artista de rua. E é isso, vamos bater um papinho com ele e ver se a gente consegue aprender um pouquinho mais, né? Já que a gente está às vésperas das nossas eleições municipais para prefeito e vereador. Então, é isso basicamente. A gente vai bater um papo legal com ele e ver se a gente consegue aprender um pouquinho sobre essa bendita função que todos querem ocupar, a de vereador. Eu basicamente não tenho a menor vocação para administrar nada que é dos outros. Seria administrar o que é meu, imagina o que é o dos outros. Mas acredito que existam pessoas boas que possam fazer essa função e esse trabalho bem. Vamos ver aí se ele está online já para fazer esse convite a ele. Agora é só aguardar meu amigo Carlos Amorim aparecer, a gente trocar uma ideia legal com ele. Já vi que minha esposa está online. Beijo para ela, minha filha. Beatriz apareceu também. E aí, meu patrão Carlos? Fala, meu camarada. Tudo bom, querido? Tudo bom, tudo melhor com você agora. E aí, me diga as novidades boas desse mundo artístico. Rapaz, primeiro dizer que eu não gosto muito de aparecer em live, não, porque as pessoas descobrem que eu uso óculos. As pessoas descobrem que eu sou cego. Mas você sabe que é só um declínio, né? A gente vai ficando mais velho, é ladeira abaixo. É óculos, a gente começa a ficar enrugado, começa a ficar de cabelo branco, é um terror. Pô, rapaz. É É verdade. isso aí. Tá. Tô no momento agora tomando um cafezinho, muito feliz conversando com você, mas dizer que o mundo artístico, ele já passava por dificuldades antes dessa pandemia. E agora as coisas desandou, né? As coisas, enfim, complicou muito para a classe artística, para o setor cultural. Exato. Bom, deixa eu só dar um toque aqui antes. Não sei se você sabe, esse é um projeto que saiu da minha cachola, montar o Pernambuco Filosófico, para poder dar espaço a várias pessoas de vários segmentos, trocar uma ideia, aprender um pouco delas. Por quê? Porque a filosofia é a base da pergunta. Tem muita pergunta para fazer, mas o filósofo diz que ele tem quase nenhuma resposta. A gente só tem questionamentos a ser feitos. Se o negócio está andando bem ou não. E eu acompanho teu trabalho já tem um tempo. A gente já trabalhou junto numa determinada ocasião. E aí, quando você me prontificou a ser candidato a vereador, isso e também não. Leva teu trabalho. E aí eu acho interessante isso. Aí eu já emendo com a primeira pergunta para ti. E aí, por que votar um artista de rua para ser vereador? Essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, é o seguinte, dentro da Câmara de Vereador do Recife não existe um vereador nessa cidade, né, que entenda a fundo, né, todas as problemáticas do setor cultural. Então, hoje no Recife, existem alguns candidatos, né, que vêm levantando essa bandeira da cultura, e a minha candidatura ela tem um diferencial. Eu sou muito versátil, né? Eu comecei na dança, depois comecei no circo, depois fui para o circo, depois fui para o teatro, e depois fui para a cultura popular, né? Então, dentro desse universo, vamos assim dizer, eu tô mais preparado, o conhecimento que eu tenho,
ele sai à frente dos demais candidatos que levantam a bandeira da cultura. Então, eu conheço a fundo os segmentos, as problemáticas do segmento. Também sou poeta, então, assim, eu transito, né, dentro desse universo, dentro desse setor cultural. Por exemplo, tem gente, tem artista que está levantando a bandeira da cultura, mas é só cantor, né? Tem outro que só trabalha com cultura popular. E como eu disse, eu transito dentro desses segmentos, porque eu sou muito versátil, meu trabalho é muito amplo, né? Entendi. E repentista também, né? Que eu já vi tu fazendo um repente Sim. lá. Na verdade, a nossa cultura é o meu material de pesquisa de trabalho. Entendeu? Então, assim, coco de roda, ciranda, poesia matuta, repente, né, aboio, e por aí vai. Entendi. E aí tu acha que consegue conciliar tuas atividades de ator e de artista no contexto amplo com a de vereador, né? Tu consegue fazer propor medidas de soluções, propor leis, fazer uma fiscalização mais rígida em cima da prefeitura sobre o investimento em cultura pernambucana, recifense, no caso? Na verdade, Ernesto, é o seguinte, o que eu observo é o seguinte, existe orçamento, aí eu vou para um campo mais amplo, existe orçamento para a saúde e para a educação, que são os maiores orçamentos do município, né? E nós temos uma saúde que não vai bem, né? E, consequentemente, uma educação também que não vai muito bem. Orçamento tem, né? O que falta mesmo é que os vereadores fiscalizarem. Eu estou no discurso mais amplo, né? E o setor cultural, ele também será fiscalizado. Existem algumas demandas, existe orçamento, loas que são votadas um ano antes para fomentar e fortalecer o setor cultural, que muitas vezes chega no Poder Executivo, mas os caras não faz, entendeu? Os caras não estão nem aí. Então, por que não estão aí? Porque não tem ninguém para pegar no pé, não tem ninguém para fiscalizar, né? Então, aliás, isso é a nível de Brasil, né? Eu acho que quando os deputados federais e estaduais e os vereadores começarem de verdade a fiscalizar e a cobrar o Poder Executivo, com certeza nós teremos uma qualidade de vida, sabe, muito melhor. Não tenha dúvida disso. O Rafael de Castro está mandando um salve, mestre, boa noite. Aí eu acho que o mestre é você, dê uma boa noite para ele. O Rafael de Castro, boa noite, querido. O Rafael de Castro foi um aluno meu de teatro. Ele chegou no curso com 14 anos de idade, 13, 14 anos. Hoje já é um homem, já com 30 anos, não sei muito bem a idade dele. É pedagogo, é artista popular, não deixou suas raízes. Isso aqui é bacana, né? Mas hoje é um cara formado de pedagogia. Um abraço, querido. Bom te ver por aqui. Nossa. E me diz um negócio, meu amigo. Os shows que você vê hoje no Recife Antigo, principalmente na parte de carnaval, final de ano, essa parte toda, tu fica satisfeito com o que tu vê? Ou tu acha que poderia modificar um pouquinho? Foi uma das, como eu posso dizer, uma das coisas que me fez vir como candidato. O setor cultural, ele já passava por um processo de, como é que eu posso dizer, de extinção. Desculpa essa palavra, mas é isso mesmo. O setor cultural no Recife, e aí a nível de Brasil também, que a gente tem viajado muito, mas eu vou falar de Recife, que é a nossa cidade, já vem passando um processo de extinção. Eu posso te dizer que, posso te dar vários exemplos, mas aí o que mais pesou foi a questão dos cachês, né? Pra você ter uma ideia, tem grupos culturais que só se apresentam em determinados ciclos. Então, por exemplo, o setor cultural que é ligado ao ciclo junino ou ao ciclo carnavalesco. Então, aquela cultura popular, ela só tem espaço em determinado ciclo. Ou seja, então, por exemplo, há 2 semanas atrás, foi pago, por exemplo, a subvenção dos carnavalescos ou, consequentemente, alguns cachês do carnaval, né, que estavam atrasados. Então, assim, o atraso de cachê, né, na cidade do Recife é o que vem, de certa forma, acabando com o setor cultural. Por exemplo, tem artistas que
e eu não sou contra, que é artista, mas ele trabalha numa empresa, porque é difícil realmente viver de arte, né? Mas tem artista, e aí ele vê uma atividade artística como um extra, né? Para colocar a grana no bolso dele, ele tem um extra por mês e tal. No meu caso, e de muitos artistas no Recife, a gente não vê isso como extra, é o nosso salário. Então, quando atrasa, né, a vida da gente vira, sabe, um pandemônio. Então, foi uma das coisas também que me fez vir como candidato, sabe? Entendi. Renata, acho que é Renata. Só para concluir, porque não discute, né, os nossos vereadores que estão na Câmara, eles não entendem, eles não dominam esse setor para discutir, para interagir e fiscalizar melhor como é que está sendo esses recursos, sabe? Você ia falar uma coisa que eu atrapalhei, desculpa. Cara, só para dar uma boa noite para RM, pessoal, acho que é Renata, né? Dando boa noite para a gente. Renata Mascarenhas. Olha, eu costumo dizer, o meu camarada Ernesto, é que primeiro para você ser alguém, você tem que primeiro ter um fã-clube, né? Se um artista para ser alguém, ele tem que ter um fã-clube e começa pela família. A Renata é minha esposa, é a minha maior fã. Um cheiro, minha filha. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu também não sou ninguém sem minha família, não. Isso aí é não fato. Se eu não tiver na esposa dos filhos atrás, o negócio não anda, não. Bom, voltando. Uma coisa que não é fazendo comparativos, tá? Porque eu não gosto de comparar nada, mas uma coisa que eu noto muito, vamos colocar os dois carnavais, Bahia, Recife, Nordeste. Quando você pega o segmento Bahia, 90% do investimento deles é para os artistas deles. E eles dão destaque aos artistas deles. Quando você vem para o Carnaval de Recife, dá-se muito espaço aos artistas daqui. Mas você nota, nenhum artista fecha o palco do Marco Zero em alguma noite de Carnaval. Só Maestro Spock na última noite. E isso, para mim, de certa forma, é frustrante. Por quê? Nós temos excelentes artistas que poderiam estar no palco ali, muito mais bem representados do que outros artistas. Eu não sou contra trazer artistas de fora, não, entenda. Eu sou a favor de trazer a Gabi. Todos eles. Os artistas em cima. Assim como na Bahia, os artistas da Bahia são em cima, entendeu? Coisa que a gente via em São João aqui, e a gente já está começando a ver uma coisinha um pouco diferente hoje. A gente já vê Safadão em cima, a gente já vê banda tal em cima, e os artistas nossos mais embaixo. Então é essa modificação que eu queria ver. Não sei se você concorda comigo. Olha, primeiro dizer que eu concordo plenamente, mas aí eu vou te falar de algo mais grave, né? Porque essa questão, não só isso que você tem observado, a Renata está falando que está escuro. Você traz a iluminação para cá, por favor? Essa coisa que você falou, você tocou, é muito importante. Mas eu vou falar algo mais grave. Por exemplo, os recursos, né? Os nossos recursos, né, do setor cultural, vai embora tudo com essa gente. Você não tem noção. Por exemplo, enquanto um grupo de cultura popular, de Bumba Meu Boi, de Cavalo Marinho, enfim, um grupo de cultura popular leva 3, 4 mil reais de cachê, essa gente leva 150 mil, 200 mil, 300 mil reais. É só você ir de Portal da Transparência que você vai ver. Então, assim, é muito mais grave do que você imagina, né? A gente avalia hoje, setor cultural, não só esse espaço que a gente não ocupa, esse espaço de destaque que a gente precisa, né, ocupar e a gente não ocupa, mas o mais grave é isso, é a disparidade no cachê, entendeu? Entendi. Mas é isso mesmo que você falou. Eu não quis entrar nesse detalhe agora, mas entrou foi por conta justamente disso, que para mim, é uma gravidade muito grande você vê artistas que, eu não sei se é peso de gravadora, eu não sei o que é, mas, por exemplo, quando eu estou vendo o último carnaval agora, que eu fui cantado abrir para o Jota Quest, por mais que o Jota Quest tenha mais discos vendidos, por mais que ele tenha no Brasil, eu queria ter um representante meu lá. Eu acho que são pessoas mas não é somente você investir na cultura. Eu conversei com o Thomas Limetrão agora aqui online, eu não sei se a gente fez uma live sobre bandas pernambucanas, e eu nem lancei no YouTube porque a conexão estava muito ruim, mas eu gravei um videozinho ele também.
Mas o que interessa é o seguinte, nós tivemos um crescimento de cultura pernambucana na década de 90 absurdo. Coisa que a gente está vendo hoje, pô. A falta de valorização do artista local. Você falou aí, Cavalo Marinho, Bumba Meu Boi, Maracatu, Caboclinho, Frevo. A gente só escuta Frevo no fim do ano, ou então naquelas rádios mais segmentadas que a gente tem aqui. Quer dizer, precisa de um investimento direto da prefeitura na cultura pernambucana. Concorda comigo? Sem dúvida, Ernesto, até mesmo porque quem vem de fora vê o nosso carnaval, o nosso São João, o nosso Natal, não vem para ver Luan Santana ou Anitta, e aí eu não desmereço nenhum nome dessa galera, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que valorizar o Jota Quest, que eu sou muito fã, inclusive, da banda. E aí eles têm uma história dentro do mercado, e tem que valorizar mesmo, é justo. Eu não estou dizendo que não seja justo os cachês que eles recebam, mas o que precisa realmente é ter um olhar mais apurado dentro do nosso setor, entendeu? Uma coisa é você cobrir um santo e descobrir o outro, aquele ditado popular, né? Então, o que precisa realmente, a gente não quer só palco para se apresentar, mas a gente quer que realmente valorize o nosso cachê, a gente quer que venha essa grana, esse cachê com 30 dias, sabe? Tem que ter um respeito. E aí, não há porque não tem ninguém que fiscalize, porque orçamento e recursos tem. Eu sei. E o pastoril, como é que tá, Carlos? Rapaz, o pastoril foi uma luta da gente, né? Porque quando eu e minha esposa, Renata, a gente ficou sabendo da morte do velho Dengoso, era um velho de pastoril, um dos mais antigos da nossa cidade, e aí nós resolvemos fazer uma pesquisa para saber na cidade do Recife quantos velhos de pastoril existiam na cidade. E aí a gente fez uma breve pesquisa, eu e minha esposa, Renata, a gente descobriu que só existiam 5 velhos de pastoril, né? E aí eu disse para ela, eu vou criar um velho de pastoril para mim, e não vou só criar o velho para subir nos palcos ou me apresentar, mas a gente vai fazer uma militância cultural, a gente vai criar um projeto, a gente vai brigar por esse projeto, né? E aconteceu o primeiro encontro de velho de pastoril, né? Eu procurei o Valmir Chagas, o Mangaba, contei para ele o projeto, ele achou muito massa, apoiou. Procurei o velho Chaveco, que é o nosso mais antigo, né, em atualidade, 85 anos. Ele já tá... Inclusive, Ernesto, ele estava indo embora para Brasília, né? Nosso patrimônio vivo, imaterial, né? Com certeza, o velho Chaveco estava indo embora para morar em Brasília, na casa do filho, porque ele disse para mim que fazia 5 anos que ele não fazia nada no Recife. Como o velho Chaveco só fazia apresentações no Natal, ele estava muito triste, com razão. E aí eu pedi que ele esperasse, que ele confiasse no nosso projeto. O projeto foi apresentado na Secretaria de Cultura e na Fundação de Cultura da cidade do Recife. Foi aprovado logo de cara. E aí nós fizemos o segundo... Aliás, já estamos lá no segundo encontro de velho de pastoril. Só não aconteceu agora por causa da pandemia, o terceiro encontro. Consequentemente, vieram outras apresentações e uma roda de conversa. E hoje a gente entende que esse setor, né, dos velhos de pastoril, pastoril profano ou pastoril ponta de rua, né, com essa valorização, esse começo, né, do fortalecimento, já está surgindo novos velhos de pastoril. Então, é o que você está falando aí. O que precisa é só apoiar, é só incentivar, é só fortalecer. Não, eu apoio pra caramba. Eu tenho até um CD aqui do velho Chaveco, que eu gosto pra caramba. É o famoso Profano, né? Pois é. Sabe por que essa história do profano, o Ernesto? Quem sabe historiar muito bem isso é o talentoso o Valmir Chagas. Ele é um pesquisador dessa área. Mas eu vendo algumas palestras dele e aprendendo com ele todo dia, o Valmir disse o seguinte, que o profano ele surge dentro da igreja, porque tem um pastor Para ele reconectar. dentro da igreja, tinha um palhaço, tinha um artista que queria fazer algo diferente, né? E ele cria, né, o pastoril profano ou pastoril ponta de rua. Porque quando a igreja vê que não há um diálogo, né, com a igreja expulsa aquele grupo, né? E aí eles vão fazer na ponta da rua,
né? E aí a turma dizia, ó, tem um pastor ali, ponta de rua, nessa expressão ponta de rua. E aí, dentro da igreja, aqueles mais religiosos diziam, é profano, aquilo ali é profano. E hoje a gente chama tanto de ponta de rua ou profano. O Valdo gosta muito de usar esse termo ponta de rua. Exato. O Rafael de Castro aqui está falando, perfeito, Carlos, o setor cultural precisa de apoio para que haja igualdade e paridade cultural, perfeitamente. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, por que o Partido Verde? Rapaz, primeiro porque o Partido Verde, ele foi criado por artista, né? Tem muito a ver com esse contexto, né? Fernando Gabeira e tantos outros pensadores e educadores e tal, mas tinha um artista ali no meio. E tem muito a ver com a minha história de militância cultural, né? Apesar que quando a gente entra dentro de uma disputa como essa, o Ernesto, a gente percebe que literalmente os partidos, eles são partidos, eles são fatiados, né? Então por exemplo, tem coisas que não se discute, por exemplo, essa coligação realmente agora com o PSB, não houve uma discussão, sabe, com os candidatos, nem com o próprio partido. Alguém disse que era e acabou-se. Então, dentro do próprio partido, né, literalmente partido, tem gente que apoia enfim, essa coligação, e tem muita gente que não, entendeu? Então, eu acho que os partidos precisam ser, sabe, de verdade, as coisas do partido devem ser discutidas, sabe, com os seus. E são todos os partidos, tá, Ernesto? Eles não discutem, eles fazem o que eles querem e acabou, e pronto, acabou-se. É o PSB, o mais importante é resistir. Agora, é importante também, o Ernesto, eu estava falando isso para um amigo meu mais cedo, que nós, artistas, pensadores, ou profissionais liberais, enfim, todo cidadão, ele começa a discutir política, não política partidária, mas política social, política de controle social, para que a gente entenda melhor esse jogo político, né? E aí, com certeza, eu espero que no futuro a gente vai entender melhor, e entendendo a gente consegue escolher melhor os nossos candidatos. Eu acho o seguinte, Carlos, nós nunca falamos tanto de política como temos falado ultimamente, mas falar de política é entender de política. É uma diferença muito grande. Exatamente. Lá atrás, a gente teve uma conversa no hall da empresa que a gente ia fazer o treinamento, tu lembra? Lembro, sim. Você lembra da minha postura naquela época? Lembra? Total. Isso que eu digo a você. As pessoas falam muito de política, mas não entendem o que é ideologia política, não entendem qual é o contexto da política ainda. Porque você só tem dois motivos para fazer, para você entender de política. Ou você segue a linha política do candidato, que é a proposta que ele vai trazer para as pessoas, se ele vai conseguir construir alguma coisa positiva para a população, ou ele se identifica com o político como pessoa, que aí é o mais agravante, é quando você começa a se identificar com o político. Eu dei oportunidade a dois candidatos a vereadores nessa eleição. Uma é de Olinda, do PCdoB, não por ela ser do PCdoB, mas porque eu acompanho o trabalho dela, e ela faz a diferença. E no teu caso, eu também acompanho o teu trabalho e eu vejo que você faz a diferença, independente da partidária. Apesar de eu ser, entre aspas, progressista, né? Eu acho muito difícil a pessoa se colocar numa posição só. Mas, contudo, por que eu lhe falei isso? Porque eu quero saber qual é a sua principal bandeira nessa meta política. O que você vai mais defender? O que você vai explicar como vereador? Neto, só repita, por gentileza, esse finalzinho que deu uma cortada. Eu quero saber qual é a sua principal bandeira política. O que você mais brigar dentro da Câmara de Vereadores? Olha, primeiro a nossa bandeira ela vai ser a cultura, né? E aí não desmerece e não vai desmerecer nenhuma outras lutas, nenhuma outras bandeiras. Com certeza, há uma carência, sim, né, de um representante de nossa cultura na Câmara dos Vereadores do Recife. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Agora, a gente não vai em nenhum momento deixar de lado, né, as bandeiras que são importantes também, as minorias, consequentemente o respeito, sabe? Questões de gênero, a gente vai discutir, caso haja pauta para isso, entendeu? Se alguém levantar essa bandeira, a gente vai discutir sim essa bandeira dentro da Câmara dos Vereadores,
a melhoria da nossa saúde, da educação. Então, esses temas pertinentes que permeiam a Câmara dos Vereadores do Recife, a gente isso é interessante para a gente, sim, debater, com certeza. O que a gente vai levar de novidade é discutir política cultural, que nessa cidade não se discute há muito tempo, né? Então, assim, esse vai ser o nosso grande diferencial. Porque, na verdade, Ernesto, a cultura, ela linka com o meio ambiente, ela linka com a saúde, ela linka com a educação. Então, a cultura, ela faz esse link, né, com todas as problemáticas da sociedade. Disso você não tem a dúvida. No governo federal, atualmente, a gente está levando uma surra na parte cultural, né? Porque ele colocou o Ministério da Cultura dentro do Ministério do Turismo. É como você colocar a galinha na boca do lobo. E, de uma certa forma, nós estamos sendo prejudicados totalmente em relação a isso, né? Você tem visto aí grandes artistas brasileiros falecendo e ficando por isso mesmo, sem nenhuma homenagem, sem nenhum momento de silêncio, nada. E aí é complicado porque você está fazendo uma campanha para um cargo municipal. Digamos que, Deus o livre, que um representante para prefeito ganhe que não seja da ideologia política a qual você defende. Como debater e como dialogar? Ora, na verdade é o seguinte, a gente vai dialogar com todos e com todas, né? Com o prefeito ou com a prefeita, ou uma prefeita que possa, enfim, ocupar o cargo na Prefeitura do Recife. Isso aí para a gente é natural, porque a nossa vida foi sempre debater no campo das ideias. Então, independente de qualquer coisa, quem esteja lá ou não, isso para a gente não faz diferença. Eu acho que mais importante, porque na verdade, uma discussão que eu fiz a semana passada com um amigo meu. Ele disse para mim o seguinte, eu conversando com ele, e aí ele perguntou para mim assim, tu é de que partido? Eu falei, do Partido Verde. Ele disse, rapaz, eu só voto em partido de esquerda, ou PCdoB, ou PT. E aí eu falei para ele que essa questão Não, eu fiquei pasmo com ele, porque é o seguinte, eu falei para ele que, porque ele é um diretor de teatro, ele é um cara muito premiado nessa cidade, inclusive fora dessa cidade, né? É um cara que viaja muito para a Europa e tal. Ele conversando comigo, eu disse, rapaz, olha, esse tipo de pensamento, só quem deve ter esse tipo de pensamento é quem não sai de Recife. Você é um cara viajado. Por exemplo, eu falei para ele, aquele que ele disse assim, que ele estava dizendo, porque a direita nunca fez nada pela cultura. Aí eu falei para ele assim, olha, quando você vai para São Paulo, se chegando em São Paulo, você vai ver o seguinte, que São Paulo foi governado pela direita, só foi uma vez pela esquerda com o Haddad, e só um mandato, né? Aí eu disse para ele o seguinte, em São Paulo, as leis que mais beneficiam, né, as artes cênicas, foi criada na gestão do Serra. Então, assim, é muito relativo essa coisa. O setor cultural, ele precisa de gente, sabe, independente da direita ou da esquerda. Eu também tô traço pelo seu lado aí, tá? Progressista, eu sou humanista. Eu não tenho nada a ver com essa coisa de direita e de esquerda. Essa coisa não é comigo, sabe? Esse debate eu não levo eu não levo esse debate. Né? Eu tenho uma outra visão com relação a tudo isso. Porque eu acredito que, necessariamente, Ernesto, o pensamento ou a ideologia de esquerda ou de direita, ela não está ligada a determinados partidos. Entendeu? Tu acha que não, porque está no partido tal é de esquerda, ou quem está no partido tal é de direita, não tem nada a ver. Pelo menos é isso que eu penso. Né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. O João Paulo, né, o antigo prefeito da cidade do Recife, que era do PT, agora está no PCdoB, foi um dos melhores gestores para o setor cultural. Não tenha dúvida disso. Na época, eu fui eleito pela sociedade recifense como membro do Conselho de Cultura. Nós criamos, junto com toda a sociedade, o Plano Municipal de Cultura, que foi um exemplo para esse país, inclusive, serviu de modelo para o Brasil. Aqui no Recife aconteceu isso. E eu digo com toda a honra que eu fiz parte desse momento. Então, o que aconteceu? O plano, ele durava até 2019. Então, acaba o mandato de João Paulo, o plano estava sendo executado de uma forma maravilhosa. João da Costa, né? João da Costa, que é do PT, pegou o plano e jogou no lixo. E Geraldo Júlio queimou o plano. Então, assim, essa coisa, sabe, não tem que estar discutindo quem é de direita e quem é de esquerda. Pelo menos, isso não é a minha discussão. Não é a minha discussão.
que entender o seguinte, que as pessoas não entendem. Inclusive o que esse seu amigo falou, prova aí é que ele não entende de política. E quem sou eu Pois também é. para dizer que pode ser que eu nem esteja entendendo ainda. Não, sim, Mas é uma discussão, é um debate, Mas- sempre. existe uma coisa chamada ideologia, existe uma coisa chamada partido. Ideologia é aquilo que eu quero para a sociedade. O que a sociedade quer? Eu acho que a sociedade tem que ter educação, cultura, saúde, moradia, segurança. É o pilar básico da sociedade. Isso se chama... É mais voltado aos partidos de esquerda, a ideologia de esquerda. E você tem a ideologia partidária, que é aquilo que eu me identifico com o que aquele partido prega. Por exemplo, eu sempre soube que o Partido Verde sempre brigou pela causa humanista. Sim. Até onde eu sei, o Partido Verde sempre foi pela parte mais social. Até onde eu me encontro, pelo menos assim, a história do Partido Verde, eu dei uma estudada antes de falar com você e eu identifico isso. Agora, o problema é que as pessoas têm que entender também que é o seguinte: quem está disputando uma vaga ao público é uma pessoa que pode ser ou não um bom gestor. Sim. Verdade? Você citou João Paulo. João Paulo, para mim, também foi um prefeito. Eu vi que ele fez uma boa ação. Mas João da Costa, para mim, eu também não gostei. Também não gostei. Então, assim, era o mesmo partido, mesma ideologia, mas são administradores distintos. Agora, o que mais me incomoda aqui em Recife e em Pernambuco, Carlos, é a famosa síndrome da patente. Você sabe o que é a síndrome da patente, né? A gente Não. não pode... Não, eu vou explicar o que é a síndrome da patente. É como eu falo, é a síndrome da patente ou a subordinação vocacional. Aquilo quando você vê um militar, um delegado ou algum órgão, um gestor público e acha que ele vai ser um bom administrador. Ele pode ser um ótimo delegado e não ser um bom administrador, pode ser um bom administrador também. Ele pode ser um bom militar e pode também não ser um bom administrador. Então a gente tem que parar com essa síndrome da patente. A gente vê um militar, vê um delegado, começa a se arrepiar todinho, achando que vai ser uma coisa, vai combater a corrupção. E a gente vê que a história mostra que não é bem assim. Não é. A história a gente vê que não é. Porque é aquela velha história. Para mim, roubou R$1 e roubou R$1 milhão é a mesma coisa. Concorda? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Olha, isso são debates constantes. A gente está sempre conversando com as pessoas. E eu estava falando uma vez com um amigo meu, eu disse assim, rapaz, ultimamente o povo brasileiro está achando que, como eu poderia dizer, o bom gestor e o exemplo ápice da nossa política tem que ser alguém ligado à segurança pública, né? Então, isso aí, aí agora você encontrou esse nome é maravilhoso, síndrome da patente. Então, assim, quando você vai para o Rio de Janeiro, você descobre que o Rio de Janeiro, ele é do jeito que é, porque a banda podre da polícia está por trás disso. Quem não sai desse mundo Recife acha que tem essa, sabe? Então, assim, existem bons policiais, pelo amor de Deus, não estou nem falando isso, mas os policiais sabem disso, que a milícia é forte no Rio de Janeiro por conta... Miliciano é polícia, miliciano não é entre aspas, né? Porque miliciano é bandido, né? Mas entre aspas não é bandido propriamente dito, né? É um servidor público utilizando o poder que ele tem para fazer as merdas que eles fazem. Então, assim, existem bandas podres em qualquer setor. Na medicina, na classe artística e também na segurança pública. Então, assim, as pessoas ultimamente estão achando que a solução do país é eleger alguém da segurança pública. E a mesma coisa é o que eu chamo de subserviência vocacional. Porque é o quê? Eu tratar político como que eu trato um artista. Não, pô, político é um funcionário público. E ele Sim. deve explicações diretamente à população. Eu sou de uma época que eu toquei muito em banda punk. E banda punk tem por lema e por meta, e não só banda punk, meu pai e meu avô me ensinaram isso, que era o seguinte: sempre cobre de político. Nunca defenda político. Porque se você defender, ele já passa a estar errado. Você tem que cobrar. E se ele fizer o certo, ele está fazendo mais do que a obrigação dele. Porque ele está lidando com o que é do povo, não é dele. Ele está político, ele não é político. Tá entendendo? E eu vejo as pessoas idolatrando A, B ou C e brigando, e uma coisa assim, eu digo, gente, pelo amor de Deus, mais razão, menos emoção. Vamos começar a ter foco mais nas coisas, entendeu? Até o Thomas aqui citou, pauta sobre cultura, direitos humanos e etc.
deveria ser pauta de todos, mas a atual direita demonizou os temas e só a esquerda joga em pauta. Concordo, é pauta para todos. Mas infelizmente... Exatamente. Ô, Ernesto, eu estava lendo agora mesmo aí, o Thomas tem toda a razão. Tem todos esses temas têm que ser debatidos tanto pela direita como pela esquerda, enfim. Mas eu concordo com você, Thomas. É isso aí. A gente está no momento que a gente está defendendo o óbvio. Você sabe quando você precisa defender o óbvio? Certas coisas você não deveria nem estar mais discutindo, você está defendendo. E assim, isso para mim é péssimo. Por quê? Por que eu te chamei para falar comigo? Por quê? Não que eu seja grandes coisas também, que eu sou apenas um professor, mas por que eu te chamei? Porque, como eu falei anteriormente, eu acompanho teu trabalho. Agora, o que mais vejo por aqui é vereador apoiando desfile de escola, vereador fazendo evento que não pode fazer, vereador apoiando isso, fazendo aquilo outro, aparecendo em obra. Ele não tem que estar aparecendo em obra. O vereador tem que fiscalizar a obra da prefeitura mediante gastos na Câmara dos Vereadores, não aparecendo para os outros. Exatamente. O vereador não tem que ter desfile de escola, entre outras coisas, não. Isso é errado. O vereador tem que fazer o quê? Fiscalização, elaborar leis, fazer a fiscalização das diretrizes da prefeitura. E a gente se esquece disso, entendeu, Carlos? E cobrar bastante. Né? Cobrar bastante. Olha só, Ernesto, acabou de entrar aqui o nosso Valmir Chagas, o velho Mangaba, dando boa noite pra gente. Tem também o M. Trajano também dando boa noite. Boa noite aí, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. É porque eu não estou subindo, não. Bom, mas vamos entender aqui. Eu quero saber para ti o seguinte. O que é que tu achou do auxílio emergencial para os artistas? Foi bom? Rapaz, isso foi um caminho. Foi um caminho maravilhoso. Foi ótimo. O problema, Ernesto, que está acontecendo é que algumas prefeituras, enfim, quando chega na ponta, né, para que esses recursos cheguem definitivamente aos artistas, não está chegando. Né? Para você ter ideia, começamos agora os editais aqui na Prefeitura do Recife para atender essa questão da Lei Aldir Blanc. Já foi aberto os editais, que vai até o dia, se eu não me engano, eu estou nessa correria aí com relação às eleições, mas parece, se eu não me engano, parece que vai até o dia 3. Se alguém ficar sabendo aí puder dizer, melhor ainda para mim. Eu agradeço, se quiser passar essa informação. E o governo do Estado... Exatamente. Me dê um segundinho? Um segundo. Pois não. Vou interromper. Mas é só vou pegar ele pela tangente. O velho Mangaba está online e eu já queria estender o convite para falar com ele no ano que vem, numa live, se ele me der essa honra. Eu sou um humilde professor de marcos estruturais na parte online, mas se ele me der essa honra, vai ser muito bom discutir, a gente trocar uma ideia sobre pastorio, cultura de rua, cultura pernambucana e recifense. Então tá feito o convite, já peguei ele na deixa, porque se ele negar, ele vai negar para todo mundo ver, aí vai todo mundo ficar chateado com ele. Ô Ernesto, depois eu vou te passar o contato dele. E aí, mas com certeza, tal, Ernesto, o Valmir Chagas, além de ser um grande artista, ele é uma grande pessoa. Você precisa conhecer ele pessoalmente. Inclusive, eu vou estar com ele amanhã. Amanhã nós vamos estar no estúdio, gravando mais um jingle para a minha campanha. Na verdade, será o 5º jingle, né? A gente estamos recebendo de vários artistas, composições e tal. A gente está tendo um carinho, sabe? E o Valmir Chagas é um grande parceiro que está conosco nessa caminhada, com apoio declarado à nossa candidatura. A gente fica muito feliz. Amanhã a gente vai se encontrar para entrar em estúdio. Ele vai aceitar. Olha, quem gosta de falar de cultura e valorizar nossa cultura, não tem outro, é o Valmir Chagas. O velho já aceitou. Se ele der para trás agora, aí a gente vai falar só falando dele. Olha, para você ter uma ideia, é uma luta, voltando para as eleições, é uma luta desleal, cara. Mas deixa eu só pontuar aquela história da Lei Aldir Blanc. Então assim, vai até o dia 3, se eu não me engano, aqui no Recife. No governo do estado vai até o dia 6. Então, assim, quem tiver antenado aí, quem quiser participar, já dá uma olhadinha nos editais. É só pesquisar esses editais nas redes sociais, você vai descobrir um pouco, né, como se inscrever. É importante se inscrever. Agora, mudando de assunto, voltando para a história das eleições, que eu ia pontuar agora, dar um adendo.
E você falou uma coisa interessante agora aí, que me lembrou diversos fatos que vem acontecendo comigo. Mas isso só acontece porque o próprio sistema político, ele como eu poderia dizer, ele criou isso. Ele fez questão de criar isso, né? Que é de deixar as comunidades, né, sem se desenvolverem, né? Não criar leis para que haja, né? Consequentemente, não fiscalizar a saúde, não cobrar um saneamento básico, não cobrar oportunidade, né, para os jovens das nossas comunidades e tudo mais. Por quê? Para que nesse período eles apareçam com o bolso cheio de dinheiro e comprem as comunidades. Então a gente tem passado uma dificuldade muito grande. Eu tinha dito antes e repito, é uma luta desleal. E aí, nas reuniões que eu tenho feito, né, com toda segurança, é claro, a gente, que queira que não, está aí uma doença invisível, né, que está matando gente. Então a gente tem que ter todos os cuidados. Então, as nossas reuniões, sempre que acaba, sempre tem aquele cara que pede. Aí você falou aqui, vou pedir na frente do povo, que se ele desistir, né? Aí eu me lembrei de uma piada do Zé Lezinho, que ele conta sobre o Pidão, o Pidão, que ele conta a história sobre os políticos, né? E aí eu estou vivenciando essa história do Zé Lezinho, Ernesto, na pele. Acaba uma reunião, tem um cara lá na frente me esperando. Meu vereador, desenrole pelo menos minha passagem. Isso ele pede na frente de todo mundo. Então, assim, primeiro dizer que esse voto não é seu. Esse voto não é seu, né? O cara que pede, ele pede a qualquer político. Então, assim, ele é um malandrão, né? Então, assim, esse voto não é seu. Mas é algo engraçado. É algo engraçado. Mas a luta é desleal. Para você ter uma ideia, e aí, quem sou eu para estar denunciando nada? Eu acho que o TRE e os órgãos fiscalizadores, eles têm que realmente fiscalizar. Eles têm, hoje, uma puta de uma estrutura, consequentemente, uma tecnologia fantástica, e eles podem investigar isso, porque não é nada de novo. Hoje, nas comunidades, existem algumas lideranças comunitárias, como líderes que, enfim, interagem dentro desse processo de eleição nas comunidades, pedindo, né, que já é ilegal, título das pessoas para fazer boca de urna agora. É claro que vai ter um esquema de drone e tudo mais, mas eu acho que essas investigações elas têm que ser feitas agora, né? Mas por você me denuncia, não é comigo essa coisa não. Quem deve investigar, né, é a Polícia Federal, enfim, é qualquer órgão aí que tá sendo pago para isso, sabe? Não é nenhuma novidade, Ernesto. Isso aí acontece há milhões de anos atrás, esse tipo de coisa. Então, assim, não sou eu que estou falando aqui agora que algo, está acontecendo isso, não sabia. Todo mundo sabe. Então, assim, cabe agora esses órgãos competentes investigar isso, porque é difícil, cara, é muito difícil. Então, assim, a gente tem buscado o voto consciente, porque a gente entende que o voto consciente, esse voto ninguém compra, sabe? Então, são essas pessoas que a gente tem conversado, são essas pessoas que a gente tem buscado apoio. Mas é isso mesmo, Carlos. É uma briga de gigantes, né? Você é o Davi e você está lutando contra Golias. Porque você está lutando contra uma máquina pública que, infelizmente, tem a compra de votos há 500 anos. O povo ainda não aprendeu que você tem que votar numa consciência coletiva, não na individual, porque você votou na individual, você não consegue nada. Porque o mesmo cara que está comprando o teu voto é o mesmo cara que amanhã, lá na frente, não vai aceitar a tua cobrança. Ele vai dizer não, tu recebeu para isso. Então você perde o direito de cobrar. É como eu costumo falar na sala de aula. Qualquer democracia tem sua falha. Mas eu prefiro a democracia mais falha do que a ditadura mais branda. Porque é quando você Exatamente. perde o direito de escolha. Então, assim, eu sei que é uma briga gigante, você tem, aquela briga, batalha diária, voto após voto, mas é isso mesmo. Mas, contudo, eu quero que você me diga o seguinte. A gente falou do auxílio emergencial, que foi beneficiário para os artistas, né, porque ajudou uma parcela grande da classe artística, por mais que não tenha chegado direito. Mas tu acha que na base municipal tu conseguiria fazer alguma proposta mais voltada para a classe artística e conseguisse, pelo menos, facilitar a lei de acesso, se inscrever para eventos, para shows e peças de teatro de forma mais tranquila, porque eu vejo uma burocracia muito grande para você conseguir, hoje, o acesso à prefeitura liberar. Olha, hoje, as pessoas precisam entender, os políticos profissionais precisam entender que
que a política de hoje não se faz como antigamente. Hoje nós temos as redes sociais, né, que estão aí para divulgar, né, para alertar. Então, por exemplo, aquela PL com relação que, de certa forma, impedia cancelava, aliás, a profissão para cobradores e cobradoras de ônibus, os vereadores que eram a favor que essa profissão, né, acabasse, porque, na verdade, a gente entende que em países de primeiro mundo essa profissão não existe mais. Agora, no Brasil, o pessoal tem uma mania de dizer assim, olha, não vai existir mais, se vira, sabe? Eles não preparam o caminho, o terreno para as pessoas. Então, essa PL, que estava sendo segurada há muito tempo, estava sendo, sabe, o presidente da Câmara dos Vereadores do Recife estava colocando embaixo, sabe, para não ser votada. Então, assim, as redes sociais começaram a se mobilizar. Você lembra desse fato aí, né? E aí essa PL ela foi votada, né? Agora, e aí, graças a Deus, a profissão ainda continua, só que vai passar para a mão do prefeito ou da nova prefeita que vai sancionar ou não. Então, cabe mais uma vez, né, as redes sociais começarem a se mobilizar. E respondendo a tua pergunta, é uma das ferramentas que nós iremos usar e utilizar para que a gente aprove algumas PL, alguns projetos de lei, né? Por exemplo, o setor cultural, Ernesto, ele é carente de leis, né? Por exemplo, se tivesse uma lei que realmente, como eu poderia dizer, desse um prazo para pagamento de cachê, com 30 dias, eu duvido que esses caras atrasavam, né? Eu duvido, é lei. Então, assim, inclusive esse plano de lei está nas nossas propostas. As nossas propostas já estão online, né? A gente tem proposta não só para o setor cultural, Ernesto, porque a gente tem ampliado realmente esse debate, a gente tem proposta para o setor cultural, para a educação, a gente tem proposta que eu chamo que não é nem utopia, é um sonho meu que a gente consegue, se a gente fizer isso, sabe, cobrar e tentar passar na Câmara, se a gente conseguir passar essa lei, vai ser maravilhoso, que é o transporte público democrático. Isso aí é uma coisa louca, viu? É uma coisa louca porque a gente mexe com poderes, a gente mexe com empresário, né? Mas, basicamente, o transporte público democrático é dizer que o trabalhador ele vai escolher se ele quer ir de Uber, se ele quer ir de mototáxi ou se ele quer ir de ônibus, né? E aí, isso é bancado pelos empresários, que se eu não me engano, parece que 65% do transporte do empregado, né? O empregador ele paga 65% do transporte, se eu não me engano. Eu não tenho isso, mas é 65%, se eu não me engano. Então, assim, o setor privado, junto com o governo, iria bancar tudo isso. E eu vou explicar, porque isso já acontece, o Ernesto, isso já acontece. Só que no Brasil tem esse problema seríssimo. Todo o dinheiro é concentrado na mão de uma pessoa. Vou dar um exemplo para você. Hoje, os micro-ônibus que rodam só pelo subúrbio, né, eles ganham hoje, eles recebem hoje, em torno de 70 mil reais por mês, cada um deles. Estou falando de micro-ônibus que só roda só pelo subúrbio. 70 mil reais para que ele transporte os idosos, para que ele transporte, enfim, as pessoas se pedir pororó, que não pagam, né, enfim, entre aspas, não pagam. Quando a gente se trata das grandes empresas de ônibus, que rodam por tudo quanto é lugar, esse valor é muito maior, não tenha dúvida. E o que a gente quer com essa PL é realmente distribuir melhor esse recurso. Irá melhorar, com certeza, o transporte público da nossa cidade, irá diminuir os ônibus, porque primeiramente tem que diminuir os ônibus, para que a gente consiga transitar dentro do Recife, né? E aí consequentemente, a gente ia ter um transporte mais humano, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É uma discussão ampla. Essa PL é uma discussão ampla, né? Mas tem outras coisas interessantes, como, por exemplo, uma lei que está no nosso plano, no nosso projeto do mandato de lei, onde 2% do recurso municipal destinado para a cultura. Não existe hoje isso, Ernesto, não existe. A cultura, ela é vontade política. Se o gestor ele quer fazer, ele faz. Se ele não quer, não faz. Não existe uma lei que obrigue ele. Eu sei que um país, quando é desenvolvido, você tem investimento total na cultura. Veja o exemplo da Coreia do Sul, que investiu naquele K-pop, onde tem aquelas bandas coreanas,
e o mundo todo, e você vê hoje uma representatividade. A cultura brasileira, ela é muito benquista lá fora, ela é muito valorizada. Só basta nós aqui começarmos a dar valor ao que é nosso e a gente exportar mais que a gente consegue. Vê só, Carlos, o papo quando tá bom, o tempo boa. E a gente tá chegando na reta final. Antes de tudo, eu queria dizer, as pessoas falam muito que o brasileiro tem problema de interpretar texto. Você já ouviu falar disso? Sim. Eu acho que tem um problema maior, que é o entendimento cognitivo. Isso quer dizer o quê? Que você, infelizmente, como candidato a vereador, vai ter que explicar o óbvio. Então, deixa eu dar minhas colocações finais, aí eu vou te dar 5 minutos para dar teu show. Bacana. Quem está assistindo e quem vai assistir depois. Esse projeto Pernambuco Filosófico surgiu lá atrás na faculdade, onde era para ter montado um blog, um site, um canal sobre esse tema. Eu, timidamente, não fiz. Aí o doutor Trajano, o mestre Trajano aí que apareceu, me convidou para uma live e despertou o monstro que havia dentro de mim. E a finalidade, como eu te falei, da filosofia é fazer perguntas e a gente tentar achar as respostas. Eu, como sou filósofo, não consigo achar as respostas só, preciso de ajuda. Por isso que eu chamo os mestres, tipo Carlos, para dar show aqui, porque eu sozinho não falo nada. Então, seguinte, quem puder dar essa força no canal do YouTube, é só chegar a Pernambuco Filosófico e fazer a inscrição, porque é muito difícil conseguir inscrição pelo YouTube. Não é que eu queira ser famoso, queira ser um blogueiro, nem vou passar slime no corpo, nem pintar o cabelo de azul, nem tomar 2.000 litros de isso dá like, mas é porque eu preciso levar essa cultura para as pessoas desavisadas. E eu, sendo professor, nada mais é do que tentar devagarinho ensinar um pouquinho o que eu sei para os demais. Então, quem puder dar essa força lá no canal do YouTube, esse vídeo vai estar lá a partir de amanhã. Dá uma inscriçãozinha lá, massa. Não precisa nem dar like se não quiser, mas pelo menos a inscrição. E depois vai ficar no IGTV aqui do Instagram, onde a gente vai ter por baixo mais de 100 visualizações, que é a turma que me segue no Instagram. Mediante isso, doutor Carlos, levantei a bola, dá teu show. Olha, primeiro agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz com o bate-papo, né? Parabéns pela iniciativa. Eu tenho de certa forma, e aí quem me convidou vai ficar um pouco chateado agora, porque recentemente eu tenho recebido diversos convites para participar de live. Eu tenho participado pouquíssima de live, porque, enfim, às vezes o papo não flui legal e a gente fica meio perdido e tal. Eu estava até conversando com a minha esposa mais cedo sobre isso. E ela disse, cara, você conhece? Disse, poxa, o Ernesto eu conheço, cara. É professor, é um cara que eu me encontrei com ele em outras histórias aí e tal. É um cara muito culto, é um cara que entende de tudo, que fala sobre tudo. E vai ser perfeito. Porque ela tava falando pra mim assim, tu lembras algumas lives que tu fizesse que tu saísse puto, não gostasse? Pois é. Então, assim, dizer, ô Ernesto, que é maravilhoso, né? O papo foi muito massa. Eu gostei muito, sabe? Foi enriquecedor, agregou valores. Com certeza, não tenha dúvida nenhuma. Eu aprendi muito com você, apesar de você dizer que... Não, isso nada, eu aprendi muito nessa noite. Eu espero que todos que estejam aí também tenham também tido esse mesmo sentimento. Mas agradecer pelo convite. Vida longa, né, a esse projeto. E dizer que vamos marcar depois dessa pandemia para tomar um café quente. Eu estou aqui no tintim, aqui no cafezinho quente, né? E dizer que eu adorei. E, por favor, depois me manda, assim que postar lá no YouTube, me manda o link para que eu possa divulgar nas minhas redes sociais, nos meus grupos de WhatsApp, e, enfim, vai ser muito bacana. Eu não posso falar em quem vou votar para prefeito. Posso dizer em quem eu não vou votar, mas como eu também não quero fazer, eu também não vou falar. Quando alguém me pergunta assim, tu vai votar em quem? Eu digo, eu não sei, eu só sei em quem eu não voto. Pai, muito bem. Vereador, eu posso dizer que eu vou votar porque eu não posso ser parcial, mas digo a você de antemão que eu gostei muito do que você me falou. Gostei muito da conversa que eu tive contigo. As ideias que você nutre são muito parecidas com as minhas, né? Tem até um amigo teu aqui que está perguntando da base comunitária para turismo, que tu poderia falar um pouco sobre isso. É um dos projetos que a gente tem também para apresentar na Câmara, mas eu acho que o tempo não vai dar para que a gente possa falar. Mas dizer que é um projeto que vai desenvolver a economia local nas comunidades, vai desenvolver as comunidades, né? A gente costuma dizer que é um desenvolvimento do ser humano, né? Para que ele se torne protagonista da sua própria história. Então, e o desenvolvimento humano, ele não é de fora para dentro, é de dentro para fora.
Essa experiência a gente viveu na Bomba do Emetério, deu muito certo e a gente pretende apresentar esse projeto para espalhar para o Recife. O Recife merece um projeto como esse. Desenvolver a sociedade, desenvolver o ser humano. Exato. Bom, de antemão, eu já vou deixar um para a gente pensar em conjunto, que em 2022 eu pretendo ter duas festas. Uma vai ser a festa de 10 anos da empresa a qual eu coordeno, a VM Treinamentos. Aí a gente pensa em fazer alguma coisa aí de pastoria, alguma coisa aí regional aí para colocar, a gente dá uma amarrada nisso aí daqui para lá. E, se Deus quiser, a gente tem outra vitória. Não preciso dizer qual é. Estou torcendo muito por essa vitória, para as coisas voltarem ao seu normal. Sim, pois é. Muito obrigado aí pela força que você deu aí participando. Vou divulgar bastante aí para a galera que pensa mais ou menos parecido comigo. Acho que vai ser um diferencial. Você sabe que a batalha é árdua. E lembrando aí a gente. E é isso, cara. Forte abraço para ti, forte abraço para tua família toda. E vamos chegando junto aí. Vamos batalhando aí, que independente de qualquer coisa, a gente briga pelo social junto. Eu, da minha parte, dando aula, e você na cultura. Neto, foi um prazer mais uma vez. Vida longa, sucesso sempre. E vamos se falando, irmão. Tá certo? Isso aí. Fica na paz, com Deus. Palmas para ti, cara. Um abraço.